É a saudade que invade aqui no fundo do meu peito. Jamais vou conseguir tirar vocês do coração. Gente, tô cantando, que mico. Tô cantando pra vocês que eu tava morrendo de saudade. Como pode vocês não sentirem tanta saudade assim? Mas nós vamos continuar nosso trabalho. Vocês passaram aí, né? 2 conteúdos com o Prof. Márcio, maravilhoso, esclareceu tudo direitinho pra vocês. Só que eu sei que vocês estavam morrendo de saudade de mim, né? Pode dizer, tô esperando aí. Bora. Confissões aí, por favor, declarações de amor. Brincadeiras à parte, né? Eu queria dizer que é um prazer estar novamente aqui. A gente sabe que, né, é um período muito complicado, que a gente quer estar junto, que a gente quer abraçar, quer beijar, mas que merece essa cautela, tá? Tá tudo certo. Em breve a gente tá voltando, já, se Deus quiser, né? Quero minha vida com vocês de volta, né? Os aperreios da vida diária e vai dar tudo certo, tá? E aí, então, vamos começar hoje. Não se preocupem, os conteúdos eles estão sendo ministrados, né, feitos da melhor maneira possível, e a gente sempre vai trabalhar com recapitulações. Na nossa volta nós vamos recapitular, vai dar tudo certo, não se preocupem, tá? E hoje nós vamos trabalhar nesse conteúdo que está iniciando para você agora, jovem, neste momento. Nós vamos trabalhar um capítulo muito bacana, muito importante, que é sobre relação interpessoal. Então pega teu material, que eu tô aqui abrindo o meu. Vai lá, pega, vai rapidinho que eu tô te esperando. Vamos lá? Gente, quando a gente fala sobre relação interpessoal, né? A gente vai falar sobre um montinho de coisas, tá? Então se preparem, que a gente vai dialogar bastante. Antes disso, como eu sempre falo, é muito importante que você vá lá no seu material, dê uma lida, dê uma grifada, dê uma fichada. Gente, não esqueçam que eu também estou aqui disponível para dúvidas, tá? É muito importante que vocês tirem essas dúvidas. A gente gosta quando vocês têm dúvidas, eu estou disponível. E é muito importante que vocês saibam que o material está aí para ser utilizado. Então, pega teu material, dá uma lida, dá uma folheada, dá uma grifada nos pontos mais importantes e já vem aqui para o nosso conteúdo para ficar, ó, tudo alinhadinho, tá? Então, onde eu vou encontrar isso, prof? Você vai encontrar lá no livro de Profissão de Cuidador, que é o livro que nós estamos, certo? Lá no capítulo 6, o Prof. Márcio trabalhou outros capítulos, essas ordens, às vezes a gente organiza do jeito que acha melhor, tá? Mas não se preocupem que isso é algo que a gente sabe lidar direitinho. Então, hoje, nesse nosso conteúdo, nós vamos trabalhar o capítulo 6. O Márcio trabalhou com vocês os capítulos da parte de contrato, né? Que ele tem muito domínio sobre isso e de legislação. Certo? Então, agora nós vamos trabalhar sobre relação interpessoal. Qual capítulo? Capítulo 6. Qual página do livro? Página 31. Abre aí e vem comigo, certo? Vamos lá. Galerinha, primeiro eu queria que vocês me respondessem. Você sabe o que é relação interpessoal? Você sabe o que é isso? Me diga aí. Relação deve ser algo, né? Entre pessoas, objetos, animais, não sei, é algo de troca, né? Eu imagino que seja isso. Concordam comigo? Tô escutando aqui, concordam? Sim, né? Acho que concordam. Então, relação deve ser algo desse tipo, né? Mas interpessoal, essa palavra, às vezes gera dúvida essas palavrinhas. Então, vamos entender, certo? Primeiro, a gente precisa entender que toda relação humana, né? E a gente está inerente a isso. É impossível nós estarmos vivos sem ter relacionamento humano, sem se relacionar com outras pessoas. Mesmo que você seja aquela pessoa mais introvertida, você vai ter relação com alguém, né? Nem que seja com sua mãe, seu pai. Enfim, você vai precisar falar. No dia, você não tem como ficar o dia todo calado. A não ser que você não saiba pra nenhum canto, igual na pandemia, né? Prof, eu tô vivendo assim, calma. Mas você vai ligar pra alguém, você vai digitar uma mensagem no WhatsApp, e isso é ter relação, certo? E nós temos 2 tipos de relações. Nós temos relações interpessoais, que são relações que a gente vai falar sobre hoje, e nós temos relações intrapessoais.
Então, vamos primeiro entender a diferença. Quando eu digo relação interpessoal, interpessoal quer dizer que são entre pessoas. Então, é você com outra pessoa, certo? Quando a gente fala de relação intrapessoal, é você com você mesmo, né? São as suas conclusões, são os seus pensamentos e tudo mais. Mas hoje nós vamos focar nas nossas relações interpessoais, que é o que a gente precisa aprender a lidar. É muito importante, claro, que você saiba lidar com seus problemas, com você mesmo, para estar bem, para estar disposto no seu trabalho e render, certo? Mas a gente sabe que hoje o foco é a gente falar das interpessoais. Então, vamos aprender a lidar com esse povo aí. Com o seu paciente, com a família, com a equipe, tá? Tem estratégias importantes que a gente pode se utilizar. Claro, isso não substitui o diálogo, a conversa. Cada pessoa é uma pessoa. Nós temos que ter muita paciência para desenvolver relacionamentos interpessoais. Mas a gente vai procurar passar para vocês meios das coisas ficarem melhores, tá? Dicas importantes, coisas que a gente sabe que funciona e que vocês precisam aprender como cuidadores a se posicionar dessa maneira, tá? Então, vem comigo. Alguns pontos que eu gosto de falar que podem prejudicar nessas relações interpessoais, tá? Não saber ouvir, interromper o outro quando ele fala, né? A gente, principalmente quem tem pensamento acelerado, assim como uma professora aqui, sabe? Gosta muito de já dizer suas conclusões, mas a gente precisa aprender a esperar o outro terminar sua conclusão, falar para que a gente possa falar, tá? Falar em tom agressivo, isso não é bacana, né? Impor suas opiniões sem escutar o outro, sem relevar, né? Sem ter a noção de que o outro também é um ser e também expressa opiniões, não compreender as outras pessoas, não se colocar no lugar do outro e não ter empatia, como a gente já conversou em outros momentos. Então, eu trouxe aqui, né, palavras-chave para a gente entender o que permeiam essas relações interpessoais, né? As relações interpessoais, elas vão estar, sim, sempre desafiando a confiança. A confiança é um ponto muito importante em relacionamento, né? Principalmente quando se fala né, nós cuidadores com o paciente, precisa existir confiança e com a família e a equipe também, claro, né? Mas essas relações não deixam de ter conflitos, a gente sabe que vai ter momentos, e vão existir momentos de divergências, e tá tudo bem, né? As divergências, elas vêm às vezes até para melhorar uma situação, não tem problema a gente ter divergência, desde que a gente estabeleça essa caixinha verde aí que tá para vocês, que é o diálogo, né? A divergência, ela pode vir, mas se a gente dialoga, se a gente conversa, se a gente chega a uma conclusão bem comum para o paciente, tá tudo certo, não tem problema nenhum, certo? Além disso, toda relação interpessoal vem também com alguns sentimentos. Aqui eu botei 2 bem importantes, que é o amor e a compaixão, né, que a gente tem que ter pelo nosso paciente e pelas pessoas de maneira geral, né, como ser humano. Mas aqui a gente pode colocar momentos de raiva que vão ter, né, momentos de estresse que vão existir, que são normais, tá tudo bem. Então, vamos falar um pouquinho sobre o cuidador e a pessoa cuidada, né, o nosso paciente. Então, é muito importante que quando a gente estabeleça esse vínculo com ele, né, a gente já queira ganhar a confiança. E não é fácil ganhar a confiança de alguém que está precisando ser cuidado. Muitas vezes, essa pessoa não queria estar naquela situação. Então, ele vai relutar muito para que você não exerça seu papel, tá? Mas é importante que a gente tenha paciência e calma, diálogo, porque é a partir disso que a gente vai estabelecer uma confiança. Certo? Eu gosto muito de dizer, você, quando você vai confiar em alguém, você não confia logo de cara, né? Você precisa ver como é, ver as atitudes, conviver, para depois criar um vínculo de confiança. Do mesmo jeito é o nosso paciente, tá? E a gente tem que se posicionar de maneira muito clara, né? Sempre explicando para ele que entende, que ele não confia ainda, mas que você está lá ao lado dele, tá? É muito comum a gente escutar o não, né? Principalmente no início, quando não existe confiança. O paciente não quer falar com você, não quer sair, você propõe uma atividade. Não, eu não quero, eu não posso, eu não consigo, eu não vou. E esses nãos, às vezes, nos frustram um pouco, mas muito importante que a gente não desista, certo? É um aprendizado para nós e para o paciente. A gente está estabelecendo o vínculo ainda, então tem que saber lidar com os nãos. A gente leva tanto não na vida, minha gente, por que a gente não vai levar do paciente, né? Principalmente se tiver um quadro demencial, né? Um quadro de Alzheimer, de doença degenerativa que vai potencializar muitas vezes esse comportamento, tá?
Outra coisa muito importante, o ponto-chave, é a gente sempre tratar o nosso paciente com a idade que ele tem, certo? Parece bobeira e parece uma coisa óbvia, mas não é. É muito comum que a gente infantilize os idosos, né? Ah, é meu bebê, ah, é meu amor. É muito comum a gente ver filhos se referindo, né? Agora minha mãe é o meu bebê, né? Agora eu que sou a mãe dela. Mas é muito importante, é essencial que o paciente seja tratado com a idade que ele tem, certo? É muito comum os idosos se chatearem, não gostarem de serem tratados como criança, porque quando você infantiliza na fala, né, para ir falar com ele, quando você chama ele de bebê, quando você se refere a ele como bebê, você acaba transferindo também comportamentos de querer fazer por ele, porque ele é um bebê, de querer dar comida na boca dele, querer dar o banho nele porque ele é um bebê, né, de querer tomar decisões por ele porque ele é um bebê. Isso não pode acontecer, tá? Porque é uma pessoa, é um ser que está sim perdendo a consciência, mas que tem vontades. E elas precisam ser respeitadas, certo? Então não infantilize o idoso. E nem trate como adulto uma criança, tá? Porque são coisas diferentes. Nunca discutir com a equipe ou com o familiar na frente do paciente, porque ele pode se sentir mal, constrangido, culpado. Então isso não, certo? Então essas são estratégias para a gente lidar com a pessoa cuidada. Quando a gente fala da equipe, né? A equipe ela tem que estar muito bem alinhada, as tarefas elas têm que estarem muito bem decididas. Nem sempre a gente vai trabalhar com equipe, a realidade é muito mais do cuidador, às vezes só ali, no máximo com o médico assistente que vai lá ver o paciente, ou o paciente vai fazer uma consulta esporadicamente. Mas se a gente tem outros profissionais, um fisioterapeuta que seja, qualquer profissional que cuide, que auxilie no cuidar daquele paciente, uma enfermeira do posto, alguém, um agente de saúde que vai lá visitar o paciente, é importante que a gente tenha um alinhamento com esses profissionais e que as tarefas estejam muito bem decididas e definidas. A comunicação e o diálogo é muito importante entre a equipe que está cuidando, principalmente quando eu tenho todos os atores lá daquela equipe, né? Eu tenho um fonoaudiólogo, eu tenho um fisioterapeuta, eu tenho um cuidador, eu tenho um enfermeiro, eu tenho um médico. Cada um vai ter uma tarefa e essa comunicação e a confiança tem que existir entre a equipe para que a gente consiga ter um trabalho bacana. Nós vamos trabalhar sobre isso em outros conteúdos e aí vocês vão ver como é importante a equipe multidisciplinar, certo? A confiança, como eu já falei, e lembrar que o bem comum de toda essa equipe, sua, do médico, de quem foi que estiver ali à frente do cuidado, é o bem-estar do paciente, né? É proporcionar para o paciente qualidade de vida, é proporcionar para o paciente melhor expectativa de vida, viver mais e viver bem. Não adianta viver mais sem viver bem, né? Às vezes prolongar a vida de maneira com sofrimento, de maneira sofrida, é muito pior. Sofre o paciente e sofre a família. Então a equipe tem que estar muito bem alinhada e a gente precisa saber se comunicar com a equipe, se impor como profissional também. Quando a gente fala da relação do cuidador e a família, aí a gente tem embates bem importantes, né? É muito comum que existam divergências, né, que a família queira se impor, que a família queira entrar na frente do cuidador. É muito importante que se diga que o cuidador está lá na linha de frente do cuidado com o paciente. Então, muitas vezes ele vai estar lá sabendo o que o paciente necessita. Mas tenha cuidado, né? Se refira sempre à família e exija sempre o respeito. A divisão de tarefas ela tem que estar muito clara. Às vezes é muito comum a família querer impor para o cuidador, fazer tarefas domésticas, fazer outras tarefas, e isso não compete à sua profissão. Por isso que aquela aula de contrato foi tão importante, né? Aquele conteúdo de contrato onde vocês vão poder exercitar isso. A gente vai ver isso no retorno, não se preocupe, vamos falar sobre contrato, porque tem que ficar muito claro o papel, certo? Para essa família. A postura da gente sempre tem que ser ética, tá? Sempre com ética, cuidado com as fofocas, se posicione em discussões sempre a favor do paciente. Claro, seja imparcial, não fique de lado nenhum de outro, não se meta em brigas de família, mas se o paciente estiver em questão, sempre procure se posicionar a favor do paciente para o melhor
dele, certo? Para que ele tenha o melhor possível. Mas, de maneira geral, deve existir uma parceria. É muito comum a gente ter relações muito boas de familiares com o cuidador, né? Até familiares que cuidam também junto, que estão lá junto, que ajudam na hora do banho, que ajudam na hora da comida. Isso é ótimo, tá? Então, é muito bom que a gente tenha esse tratamento bacana, mas, claro, sempre se posicionando, sempre com ética, sempre com respeito e sempre mostrando profissionalismo, certo? Gente, por hoje era só, tá? Vocês já sabem que nós temos o nosso exercício de fixação. Vocês estão gostando no formulário, tá dando mais certo, né? É bem mais fácil de fazer. E aí, lembrem-se, é sempre aquele esquema. Vem o link, vocês apertam, vão escolher lá, selecionar a resposta que vocês acham correta, depois clique em enviar, aperte em enviar e pronto, já chega. Não precisa estar mandando para CRA nem para nada, certo? Aí eu trouxe uma das questões que vocês vão encontrar lá. Você está trabalhando em uma casa como cuidador e precisa, presencia, certo? Presencia uma discussão familiar, onde o paciente é agredido verbalmente. O que se pode fazer nesse tipo de situação? Essa é uma pergunta para vocês pensarem aí, certo? Eu vou falar sobre isso nos nossos próximos encontros e a gente vai encontrar esses tipos de pergunta e esse exercício aí lá no nosso conteúdo online, na nosso exercício de fixação. Então, entre os exercícios de fixação, respondam. Essa é uma das questões que vão estar lá. Eu já trago para vocês irem pensando, irem raciocinando e para que a gente estabeleça esse link. É muito importante que vocês façam um exercício de fixação, tá? Lembrem que a gente vai corrigir essas questões, né? É muito bom lá no formulário que já mostra até as questões que você acertou e errou, então já fica mais fácil, certo? No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre o cuidador e a equipe multidisciplinar, que tem tudo a ver com relação interpessoal. Então, vocês vão gostar, porque vocês já vão estar afiados desse conteúdo de hoje. Tá bom, galerinha? Era isso. É sempre um prazer estar aqui. Vocês sabem que eu amo demais fazer isso, levar conhecimento para vocês. Aguarde que em breve nós estaremos juntos, tá bom? Beijão!